Deixa eu me sintonizar aqui, qual das câmeras eu fiquei. É bom estar aqui com você. Então, estamos de volta e, como sempre, e nunca podemos deixar de fazer isso antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, seja em casa, quando você estiver meditando, seja na igreja, onde quer que você pensar em acessar a mente de Deus, a sua palavra, antes temos que iniciar este momento com oração. Portanto, eu convido você para este momento íntimo e este momento tão precioso e importante para nós, que é a oração. Feche os seus olhos aí, onde você estiver, e vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesta linda manhã de sábado, depois de um lindo estudo da lição da Escola Sabatina, onde vem a nossa mente as profecias cumpridas, onde temos toda a certeza, toda a convicção que estamos vivendo os últimos dias da história dessa terra, conforme a profecia de Daniel 2, principalmente, que o Senhor possa nos alcançar por meio de uma mensagem, ó Deus, que venha nos levar a concluir, a completar a missão que o Senhor nos deu, que é de pregar o Evangelho por todo mundo. E suplicamos essas bênçãos, e o Teu Santo Espírito que toque os corações por meio agora da internet e transforme as vidas, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje, você viu lá, Elias, um homem de Deus, e quando nós pensamos em Elias como um homem de Deus, muitas vezes as pessoas tendem a pensar que Elias era uma utopia espiritual. Em outras palavras, um tipo de cristão ou um personagem que viveu no passado, no Antigo Testamento, que está muito aquém daquilo que nós podemos alcançar. Mas não. O Elias, um homem de Deus, o que ele fez, quem ele foi, a forma como ele pregou, tudo isso é possível para mim e para você também. Amém? Isso mesmo, Elias era um homem como eu e você. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, que está aí antes de Pedro, né? Antes de 1 Pedro. Tiago, um dos grandes pregadores do Evangelho, ele diz assim, ó, Tiago, capítulo 5. Tiago 5, isso mesmo. Você está aí antes de 1 Pedro, Tiago 5, verso 17. Olha aí comigo esse texto aqui animador. Diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Veja que a Bíblia começa falando para nós, no texto de hoje, que Elias era um homem comum. Mas Elias conseguiu parar as comportas do céu por 3 anos e meio, por sua oração. E depois de 3 anos e meio, Elias voltou a orar a Deus e Deus abriu as comportas do céu. Isso mostra que eu e você também podemos chegar lá. Amém? Sábado, terça-feira da semana que passou, nós estivemos pregando diretamente no espaço do Novo Tempo. E ali eu abordei alguns aspectos da vida de Elias. Como ele foi levado para Querite, depois para Sarepta. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Elias também, mas vamos focar em outro aspecto do seu ministério. Se você estudar o livro de 1 Reis ali, 2 Reis, você vai ver que dá para você tirar uma centena de sermões sobre a vida de Elias. E o de hoje é muito interessante. Nós vamos dar uma passada bem rapidinho ali sobre o recado que ele dá para Acabe, e vamos passar como um turista por Querite, por Sarepta, e nós vamos aterrissar no Monte Carmelo. E ali nós vamos estudar uma das mais grandes, um dos maiores episódios da Bíblia, principalmente do ministério de Elias. Então vamos voltar aí agora para 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler para vocês aquela passagem que eu li lá na terça-feira, porque a partir dela é que nós vamos desenvolver este tema. Ela é a ponta do novelo.
1 Reis, capítulo 17, a minha Bíblia diz assim. 1 Reis diz assim, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém? Bom, por que Elias deu esta mensagem para o rei Acabe? Nós podemos, numa outra ocasião, e você pode fazer isso em casa, apenas uma leitura da Bíblia, você vai ver que o povo de Israel aqui, principalmente o reino aqui do norte, que era reino do sul e reino do norte, este povo havia se desviado tanto de Deus, mas tanto de Deus, que eles atraíram o desagrado de Deus. Eles passaram a adorar outros deuses, deuses pagãos. A Bíblia diz que eles ergueram altares a Baal, a Azera, a deusa, né, a companheira de Baal, como diz aí os historiadores. E por isso o povo de Israel agora, o povo escolhido de Deus, que Deus havia tirado do Egito agora, e os introduzido ali na Canaã terrestre, agora estavam adorando outros deuses, e Deus estava triste com isso. E o que é pior, se Deus permitisse aquela situação, aquele povo seria totalmente destruído. Em outras palavras, eles se perderiam. Mas a Bíblia, ali no capítulo 16 do livro de 1 Reis, diz que de todos os reis de Israel, Acabe foi o pior até aquele momento. Sabe por quê? Porque Acabe casou com esta mulher, Jezabel, que era filha de um sacerdote dos sidônios, um homem que comandava a adoração idólatra. E agora esta mulher, Jezabel, ao invés de ser conduzida pelo seu esposo nos caminhos do Senhor, era ela que conduzia o seu esposo nos caminhos da idolatria. E o que é pior, através do seu esposo, que era o rei, ela conseguiu levar toda a nação de Israel a adorar os deuses pagãos, cuja divindade principal era este Deus Baal. E eles atribuíam a Baal tudo de bom que acontecia, a chuva que caía no seu tempo certo, o sol, as estações. Para eles, Baal era o Deus da fertilidade. A coisa estava tão descambada que antes do culto a Baal, sabe o que eles faziam? Prostitutos e prostitutas ali praticavam atos obscenos, e quando o sêmen caía no chão, eles acreditavam agradar Baal, e desta forma Baal iria retribuí-los mandando as estações no tempo certo. Isso então fez com que Deus levantasse esse homem, Elias, cujo nome significa Jeová é o meu Deus. O nome de Elias já chega dizendo quem ele era. Tanto é que Elias foi um personagem tão importante no Antigo Testamento, que ele foi citado pelos profetas, os maiores, pelos menores. A obra de João Batista foi comparada a de Elias. O próprio Jesus disse que a obra de João Batista seria no caráter de Elias, seria no espírito de Elias. E a obra do povo de Deus nos últimos dias também é comparada àquilo que Elias fez. Portanto, o ministério de Elias, nós podemos dizer que em nossos dias, tanto nós como João Batista João Batista pautou o seu ministério na vida de Elias, e Deus espera que nós pautemos o nosso ministério, a nossa vida cristã também, naquilo que Elias foi, no que ele representou para o povo de Deus. Amém? E você vai ver lá no Novo Testamento que Moisés e Elias foram os dois homens que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Elias simbolizando aqueles que serão trasladados, Moisés simbolizando aqueles que serão ressuscitados. Mas, queridos, depois que Elias deu esse recado, a coisa pegou para ele, e ele foi perseguido duramente por aquela ímpia mulher, Jezabel. Os homens ali de Acabe, o governo ali de Israel agora estava a mando de Jezabel. Lá no livro do Apocalipse você vai ver que uma prostituta montada numa besta persegue o povo de Deus. Aquela prostituta ali é uma igreja apóstata. A besta ali é o símbolo de um poder político, é o Estado. Significa que nos últimos dias a igreja, se valendo do poder civil, vai perseguir o povo de Deus. Assim como Jezabel, se valendo do governo de Israel, do exército de Israel,
perseguiu Elias e mandou matar muitos dos profetas de Deus. Então Elias dá esse recado. Essa história de Elias é um paralelo daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Mas também a história de Elias é a minha história, é a sua história. A experiência que Elias vivenciou, que Elias passou neste episódio aqui e muitos outros, são as experiências que nós também vamos passar. Portanto, é importante que nós atentemos para cá, que nós aprendamos de uma maneira mais animadora e mais detalhada o que Elias aprendeu, tá bom? Então, Elias dá o recado, Deus manda ele para Querite. Vocês aprenderam na terça-feira que Querite, todo nome na Bíblia ele tem um significado, simboliza alguma coisa. Querite significa cortar, talhar, colocar na medida. Ali Elias foi alimentado pelos corvos. Os corvos traziam pão e carne para Elias, mostrando assim que o Deus que comissiona, ele também provisiona. O Deus que manda você fazer uma coisa, também vai te capacitar para isso, ele vai te dar condições para isso. Deus não usou o homem, não usou outra coisa, usou os animais. Assim como ele usou uma jumenta para falar com Balaão, ele usou os corvos para alimentar Elias. Esse Deus que tem chamado você para realizar uma obra no nome dele, vai te dar todas as condições possíveis. Amém? Dali ele vai para Sarepta. Aparentemente encontra uma viúva pobre que não tinha o que comer, iria comer e beber a última coisa que tinha e depois morrer. Elias, olhando além das circunstâncias, diz para aquela mulher: vai, faz primeiro para mim. Parece tirar a comida da boca de criança, parece ser um absurdo, muito egoísta o pedido de Elias, mas não. Elias pede para aquela mulher exercitar a sua fé no Deus, colocar Deus em primeiro lugar, e colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Foi e fez primeiro para Elias. Elias comeu, depois ela. E a Bíblia diz que nunca faltou o azeite, a farinha, nunca faltou o pão. Aquela mulher conheceu Deus na cozinha. Nesse episódio, Deus mostra para nós que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar. Não importa as circunstâncias. Se colocarmos Deus em primeiro lugar, diz Jesus Cristo lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Deus primeiro, depois o rei. Deus primeiro. Amém? Mas aí, Elias então foge, vai para Querite, depois vai para Sarepta. A Jezabel procura Acabe também para poder prender e matá-lo, porque eles estavam com ódio dele, e é natural que o mundo tenha ódio daqueles que pregam o Evangelho, é natural que o inimigo queira destruir aqueles que pregam o Evangelho. Elias então marca um encontro proposital, no capítulo 18 aí, depois desta procura, Elias sumir, aí no capítulo 18 de 1 Reis, no verso 20, diz assim a Bíblia: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e o ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E a Bíblia diz, primeiro vamos ler aqui o capítulo 18, verso 10. Eu quero mostrar para vocês primeiro o encontro de Elias com uma pessoa aqui, com Obadias. Verso 10. Vou ler a partir do verso 7. 1 Reis 18, 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se ante o rosto em terra. És tu, meu senhor Elias? Respondeu: sim, sou eu. Aí no verso 10, Elias diz assim, no verso 8, respondeu: sim, sou eu. E Elias diz assim, eis que aí está Elias. Porém ele diz: em que pequei para que entregue o teu servo na mão de Acabe? Elias pede que Obadias vá lá e diga para Acabe que Elias quer ter um encontro com ele. Verso 10. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem rei onde não mandasse te procurar. E mais, Acabe mandou que essas nações jurassem que não tinham te visto, que não sabiam do teu paradeiro. Agora você me manda lá dar um recado para Acabe dizendo que quer encontrar com ele, ele vai me matar. Mas então ele vai. Diz assim no verso 12: poderá ser que apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve para longe, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, sou teu servo, temo ao Senhor Deus desde a minha mocidade. E aqui ele vai discorrendo sobre uma série
de justificativas para se esquivar de dar o recado a Acabe que Elias tinha mandado. Mas então ele vai dar o recado a Acabe. Agora no verso 27, o encontro de Elias com Acabe. Vendo, no verso 17, 1 Reis 18, verso 17. Vendo, disse-lhe Acabe, viu Elias e disse: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não, eu não sou. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os bailinhos. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do porte ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então, verso 20, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Olha que interessante. O povo na época, eles estavam adorando os deuses pagãos e eles escolhiam os montes, os mais altos, para poder desonrar a Deus, para poder praticar os seus rituais demoníacos. Elias agora procura o monte mais alto, o Monte Carmelo, porque nos mais altos montes onde Deus tinha sido desonrado, era a intenção de Elias honrar o seu Deus. É a intenção de Elias manifestar a glória de Deus em um ponto estratégico onde todos ali pudessem ver o contraste entre Baal e entre o Deus verdadeiro. E então o recado está dado, o encontro está marcado. Acabe manda mensageiros por todo Israel. E as pessoas começam agora a pensar: o que vai acontecer ali no Monte Carmelo? O que vai haver ali? E todo o povo de Israel, as tribos, para ali vão. É um encontro entre Elias e os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera. Ali haveria um combate, ali haveria um teste de fé, ali haveria um desafio para os diferentes deuses. O Deus Baal, que segundo eles mandavam as chuvas e as estações, e o Deus criador dos céus e da terra. Ali ficaria provado de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. Então eles vão para lá. E diz agora aqui a Bíblia no capítulo 18 que continua o combate. Eu vou ler de maneira bem rápida para introduzir para vocês. Verso 21. Então Elias chegou a todo o povo estava ali. Até quando colcheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. Nada lhe respondeu. Diz a história que o povo foi para ali, o exército de Israel também foi para aquele lugar. O rei Acabe chegou ali todo cheio de pompa naquele ambiente, na frente dos falsos profetas de Baal. Quando Acabe chegou, eles aclamaram o rei naquele momento. Era toda aquela animação, o exército de Israel de um lado, o rei Acabe ali à frente deles, os falsos profetas de Jezabel, os outros 400 profetas de Azera, toda aquela arrumação, e o povo de Israel de um lado. E antes de iniciar o desafio naquela manhã, Elias olha para o povo de Israel, olha para a multidão que ali está e diz o seguinte: olha, se Baal é Deus, segue Baal. Agora, se ele não é Deus, segue o Deus do céu. Sabe por que Elias fez aquele apelo? Porque o povo de Israel permanecia indiferente. No momento em que Deus mais precisava daquelas pessoas, no momento em que eles deveriam manifestar a sua crença, a sua fé no verdadeiro Deus, aquele povo permanecia inerte. Por isso, Elias fez aquele desafio. Amados, se tem uma coisa que Deus abomina, é a indiferença. No meio desta pandemia, no meio de uma crise econômica, onde as pessoas estão morrendo todos os dias, no meio de um contexto, de uma sociedade fragilizada, nós que temos o conhecimento da verdade, nós que temos o conhecimento das profecias bíblicas, conforme vocês estudaram agora pela manhã, muitos de nós estamos inertes, muitos de nós não estamos fazendo nada,
Muitos de nós temos até preguiça de apertar uma tecla no celular para compartilhar uma pregação. Deus olha para nós em nossos dias, e assim como Elias diz para o povo de Israel, diz: até quando vocês vão permanecer assim? Até quando você vai permanecer inerte? Até quando você vai permanecer indiferente a esta mensagem tão poderosa? Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas parece que talvez você não crê neste Evangelho porque você pouco fala dele, você pouco divulga. Muitos estão usando até a justificativa, às vezes sim, é verdade, de não sair de casa, de não visitar ninguém, para não ser contaminado pela doença. Tá, tudo bem, mas e daí? E quando essa enfermidade passar, o que você vai fazer? Quando toda essa crise passar, o que você vai fazer? Vai continuar vindo e sentando nos bancos da igreja, esquentando o banco da igreja, sem fazer nada? Elias disse: até quando? Até quando você vai permanecer inerte? Até quando você vai permanecer indiferente? Até quando? Elias faz um apelo para aquele povo e depois continua, verso 23. Dei-nos, pois, 2 novilhos. Escolhe para si 2 novilhos. Cortem em pedaços. Elias primeiro manda os profetas de Baal preparar os novilhos. Preparem o altar, dê 2 novilhos, preparem tudo aí. Depois que tudo estiver pronto, vocês primeiros. Vocês vão fazer, vão preparar tudo e vão orar a Baal. Vocês primeiros. Né? E a Bíblia diz no verso 24: então invocai o nome de vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser, diz Elias, que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Olha que coisa fantástica. E todo o povo respondeu: é boa essa palavra. Os profetas de Baal estavam odiando Elias por terem colocado eles numa situação dessa. É boa essa palavra, disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros 2 novilhos e preparai o primeiro e tal. Verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal. Olha que coisa interessante. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Ao meio-dia, Elias zombava, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, diz Elias, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o costume que tinham, até derramarem sangue. Mais nada. Nada aconteceu. O céu, como em silêncio estava, em silêncio permanecia. Nenhum sinal de algo sobrenatural, nada. E interessante que a Bíblia diz que eles se cortavam, eles gritavam, eles andavam ao redor do altar, eles pulavam, eles faziam tudo e nada acontecia. Vocês conhecem um povo em nossos dias que se diz um povo religioso que faz tudo isso, que grita como se Deus fosse surdo, que cai, que rola para poder chamar a atenção de Deus, como se Deus fosse se importar com esse tipo de coisa? Jesus disse que quando nós formos orar, ele disse assim: vá para o teu quarto, ajoelhe em silêncio, busca o teu Deus, o seu Deus, né, que está lá em silêncio, ele vai te ouvir a sua oração. Deus não se deixa ser levado por nenhum falso entusiasmo. Deus é Deus. Eles fizeram de tudo, mas nada. Elias disse: olha, talvez esteja dormindo. Eu queria entender o comportamento de Elias aqui. Eu achava que um homem de Deus não faria isso, mas Elias fez. Elias zombou deles. É preciso em nossos dias falar para algumas pessoas que se dizem inteligentes aí, que é ateísmo, comunismo, e esse tanto de ismo aí não pode nada. Olha, um pequeno vírus, algo que a gente não pode nem ver, fez um estrago tão grande. E qual é o Deus? Quem pode parar essa enfermidade? Se muitas vidas foram poupadas, se o estrago não foi maior, não é graças aí a alguns médicos
querem se colocar no lugar de Deus, não. É graças a este Deus lá em cima, que não deixa o inimigo agir como ele queria. Esse Deus é que vem segurando os ventos. Esse Deus é que vem protegendo, para que este mundo não seja totalmente destruído pelo inimigo. Só existe um Deus. Só existe alguém que pode fazer algo por mim e por você. Baal não é Deus, e muito menos os bailinhos modernos. Não existe outro a não ser o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que não aconteceu nada até o meio-dia. Então chegou a vez de Elias. Era a hora do sacrifício da tarde. Estava aproximando das 3 da tarde aqui no nosso horário. E a Bíblia diz assim, no verso 36. Então, no verso 36 do capítulo 18. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: pega aí, não perca esse lance. Ó Senhor, Elias preparou todo o sacrifício dele, arrumou tudo. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias, claro, também não fez aquela oraçãozinha como se estivesse falando com um qualquer. A oração de Elias não foi como aqueles homens, ele não caiu, ele não pulou, mas há relatos que diz que Elias falou de forma clara e firme, para que todos pudessem entender. Elias orou com fervor. Eu posso imaginar que ele não pulou de um lado para outro, e que ele não gritou, mas que as suas cordas vocais vibraram naquele momento. Amigo, você precisa vibrar com a palavra de Deus. Você precisa se alegrar com a palavra de Deus. Você precisa se entusiasmar com a palavra de Deus. Se Deus não mexe com você, o que mais vai te tirar da letargia, do pecado e da indiferença? Elias era um homem de fé e fervoroso. João Batista, quando pregava, era no mesmo tom, com a mesma clareza de pensamento, com o mesmo raciocínio. E da mesma forma que ele dizia raça de víboras, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode pensar, mas por que o pastor está misturando as coisas? O que tem a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque aqueles novilhos, aqueles sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era ele que estava ali ao lado de Elias. Era ele que ali estava. E se os profetas de Baal pudessem naquele momento, eles teriam fazendo descer fogo do céu. Mas o próprio Jesus estava ali, e os anjos também, limitando as ações de Satanás, para que nenhuma faísca fosse lançada ali naquele momento, para que o inimigo não pudesse interferir naquele momento. E agora chega a vez de Elias, e ele: ó Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó, se eu sou teu servo, e eu sei que eu sou, ouve a minha oração, para que todos saibam que tu és o Deus do céu, para que o Senhor é o Deus que manda chuva, que o Senhor é o Deus que manda um pão, que o Senhor é que cuida de nós e não Baal. Era isso que Elias estava dizendo. E a Bíblia diz assim, verso 38: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no lago. Amém? Existe um livro chamado Profetas e Reis. Outro dia eu vi alguém falando patriarcas e profetas. Não, é Profetas e Reis, que diz que a oração ainda estava na boca de Elias, e desceu fogo do céu. Era dia, era as 3 horas da tarde no nosso contexto aqui, e o fogo que desceu do céu foi visto por todos. Quem estava no sopé, quem estava embaixo do monte, viu aquela manifestação da glória de Deus em resposta à oração de Elias.
Isso mesmo, amados. Precisamos também orar como Elias. Elias orou daquele jeito porque ele tinha intimidade com Deus, e Deus quer que nós também tenhamos essa intimidade. Isso não está longe do seu alcance, não está longe do meu alcance. Eu não conheci em pessoa, mas eu fui na cidade dele fazer uma entrevista com ele. Aliás, uma entrevista com a família dele. Conversei com a esposa dele, com o tio dele, com toda a família. Essa família que tinha um membro que se chamava Célio, lá na cidade de Jacundá, Pará. Célio era um homem de Deus. E uma vez um fogo estava consumindo um quarteirão. E alguém então falou: olha, chama o irmão Célio, se ele orar esse fogo vai recuar. Chamaram o irmão Célio, e o irmão Célio junto com aquelas pessoas ali, ele disse: olha, eu vou orar, mas vocês se ajuntem comigo também em oração. E o irmão Célio orou a Deus ali naquele dia, e à vista de todos, assim me chegou essa história, através da esposa e através dos outros parentes, que eles viram ali um fogo recuar naquele momento. Existem Elias modernos, existem homens e mulheres que Deus ainda ouve as suas orações. A Bíblia diz que Elias eram homens que nem nós, mas de tanto meditar na palavra de Deus, de tanto orar, de tanto buscar a Deus, de tanto manter comunhão com Deus, Deus ouviu a sua oração, e isso também está ao seu alcance. Você também pode. Esse fogo do céu consumiu tudo ali. E a Bíblia diz assim, no verso 39, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse: ó Senhor, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram a mão deles, e Elias fez-os descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aí você vai: poxa, mas que mensagem bonita, mas no final Deus manda matar todos os profetas de Baal. Amados, depois de toda aquela demonstração do poder de Deus ali, de que Baal não era nada, não passava de uma crença diabólica, ele não podia fazer nada pelo povo. Depois de toda aquela demonstração, os profetas de Baal não se arrependeram e não se decidiram ao lado de Deus. E Deus então de imediato disse para Elias: Elias, manda o povo agora, porque o povo agora, a ira do povo foi ativada contra os profetas de Baal. A ira foi ativada quando o fogo desceu do céu. Elias trouxe todo o povo de Israel para o lado de Deus novamente. E Deus disse para Elias: vai lá e manda matar tudo agora. Que foi um juízo imediato. E o povo foi lá e matou todos eles. Sabe por quê? Porque se eles continuassem vivendo, eles iriam novamente tentar arrastar o povo de Deus para a idolatria. Aqueles profetas de Baal, assim como os amalequitas, assim como os antediluvianos, era como um câncer que não tinha cura. Era um povo que havia ultrapassado os limites da graça. Deus não poderia mais alcançar aquele tipo de pessoas, não porque Deus não quisesse, mas porque eles já haviam se colocado além do alcance de Deus. E Deus então disse: vai lá e mata. Como às vezes tem que se amputar um membro de um corpo humano, porque o câncer está tomando conta de tudo, Deus foi lá e amputou os profetas de Baal da nação de Israel, para que Israel ficasse livre daquele povo. Amém? Mas o que acontece? Deus, naquele momento, fez tudo aquilo ali, o povo voltou, foi um dia maravilhoso, foi um dia fantástico, Elias no monte brilhou. Mas depois a Bíblia diz que Elias orou e choveu, ele foi, levou Acabe entrou no palácio, Elias ficou de fora, Elias em respeito a Acabe, porque ele era o rei, mas aconteceu algo. A Bíblia diz no capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel, verso 1, tudo quanto tinha acontecido. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se debaixo do zimbro, e ali ele ficou. Segura bem aí, capítulo 19. Elias, depois de um dia no monte, depois de orar e descer fogo do céu,
depois de destruir todos os profetas de Baal, Elias agora recebe um recado de Jezabel, onde Jezabel prometia fazer com a vida dele, assim como ele tinha feito com todos os outros profetas. Diante desta ameaça, a Bíblia diz que Elias levantou-se e fugiu. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que Elias realmente era um homem que nem eu e você. Às vezes nós estamos no topo, e nós somos homens e mulheres que nem Elias. Às vezes nós brigamos com Deus. Imagina que aquele dia, quando Elias desceu do monte, as pessoas batiam nos seus ombros e diziam: Elias, fantástico, Elias, você foi demais, você foi o homem de Deus, você foi o cara. Por sua causa, todo o povo de Israel agora voltou. Elias, quem sabe, na fraqueza humana, quem sabe, em algum momento, a Bíblia não fala isso, mas em algum momento, ele pensou: olha, eu sou diferente mesmo. E a Bíblia vai mostrar que ele pensou isso. A Bíblia vai mostrar que ele pensou isso. Só que diante da ameaça de uma mulher pagã, Elias fugiu. Eu estive estudando o comportamento humano. Há muito tempo eu venho buscando saber sobre este episódio de Elias. É que o ser humano, toda vez que ele consegue galgar os lugares altos com Deus, ele tende a cair, a se fraquejar depois. Ele fica fragilizado. Elias tinha tido um dia intenso. Elias estava fragilizado. Psicologicamente, Elias estava fácil de levar um escorregão, e foi o que aconteceu. Elias entrou numa depressão profunda. Mas não fez como alguns aí, não tirou a sua vida. Ainda bem que ele orou. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. Ao invés de tirar a sua vida, ele orou. É assim mesmo. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo, como Elias. Deus quer que nós peguemos um voo e que a nossa vida cristã seja estável. Mas às vezes, por causa da fraqueza humana, por causa deste corpo humano que foi afetado pelo pecado, tanto fisicamente como psicologicamente, às vezes nós fazemos o que Elias fez: fugimos de circunstâncias que, se nós a encarássemos pelo poder de Deus, nós venceríamos. Alguém disse, e eu concordo plenamente, que assim como Elias orou e desceu fogo do céu, ele deveria ter enfrentado Jezabel. O mesmo Deus que havia feito descer fogo do céu iria dar um jeito naquela ímpia princesa. Mas Elias fugiu. E a Bíblia diz que ele foi para um deserto e deixou o seu moço. É assim mesmo. Quando às vezes estamos fugindo de algumas coisas, principalmente de Deus, nós esquecemos das pessoas, esquecemos dos irmãos, esquecemos do pastor, esquecemos de tudo e fugimos. A Bíblia diz, no verso 5: deitou-se e dormiu debaixo do zinho. E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Parou bem no verso 6. A Bíblia diz que Elias foi embora. E quem veio atrás dele? Um anjo. Um anjo do Senhor veio atrás de Elias. Que coisa fantástica. Os anjos estão aí para ministrar a salvação dos filhos de Deus. Um anjo acompanhava Moisés no deserto. Um anjo veio falar com Gideão, o anjo do Senhor. Um anjo se apresentou a Josué como sendo o príncipe do Senhor, o príncipe do exército do Senhor. Um anjo veio a Isabel e anunciou o nascimento de João Batista. Um anjo falou com Maria sobre o nascimento de Jesus Cristo. Muitas dessas passagens foi o anjo Gabriel, mas a maioria delas foi o próprio Jesus. Quando a Bíblia fala do anjo do Senhor aqui, é uma referência à segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus Cristo. Isso mesmo. O próprio Jesus veio ali e conversou com Elias. O próprio Jesus. Que coisa fantástica. Anjos estão aí por todos os lados. Há constante comunicação entre o céu e a terra pelos anjos. E isso vai se intensificar na medida que os dias se aproximam. Um dia, eu saí para pregar e fazer um batismo. Na verdade, se eu não me engano, eram 13 pessoas que eu ia batizar naquele dia. E naquele dia, eu fui com a minha esposa. Estávamos indo de moto, eu e minha esposa.
e o filhinho, o Daniel. E nós chegamos num determinado percurso da estrada, que as pessoas queriam uma ponte nova naquele local e eles derrubaram aquela ponte, para obrigar o prefeito a construir uma nova. Só que o prefeito estava demorando a construir aquela ponte. Então eu parei ali a moto. Alguém tinha dito para nós que tinha um outro desvio, mas algumas pessoas disseram que ali tinha uma pinguela, e eu disse: eu vou passar naquela pinguela, vamos para desvio, vamos seguir o curso aqui, vamos passar na pinguela. Pinguela no estado de Goiás, se bem que esse episódio foi no Pará, é uma tábua, uma tora que eles cortam ela, uma espécie de prancha, atravessa de um lugar para outro, e ali as pessoas passam caminhando de bicicleta e às vezes de moto. Foi o que eu tentei passar naquele dia. Deixei a minha esposa e ela disse assim: você vai tentar passar de moto? Eu disse: vou tentar passar de moto. Ela disse: olha, é perigoso. Eu virei para ela e disse: amor, nós precisamos chegar. Se alguma coisa acontecer, o anjo do Senhor vem e segura na traseira dessa moto. Se eu me desequilibrar, o anjo do Senhor vem e segura na traseira dessa moto. E então, ela ficou com o Daniel e eu fui. E você sabe que se você for passar num percurso desse, você não pode diminuir muito a velocidade. Não pode ser correndo muito, também não pode ser devagar, porque isso impede que você exerça o equilíbrio. E eu fui. Quando chegou no meio da ponte, meio devagar, eu desequilibrei. E o que é pior? O rio estava seco. Se eu caísse, eu me quebraria todo, morreria, morte súbita. E quando chegou no meio da travessia, no meio daquela travessia, eu me desequilibrei. Quando eu desequilibrei, fui para um lado e fui para o outro, eu falei: vou cair. Eu me entreguei naquele momento. Falei: Deus, me proteja. E quando eu me entreguei para cair, a moto se equilibrou, firmou e foi para frente, sem que eu acelerasse. Só que quando ela foi, eu aproveitei e dei uma aceleradinha também. Atravessei. Quando eu parei do outro lado, respirando agora, tranquilo, a salvo, olhei para trás, tinha um homem forte seguro na traseira da moto. Um homem forte. Quando eu olhei, tinha um segundo homem conversando com a minha esposa do outro lado. Então logo ele soltou aqui, voltou. Sei que naquele momento ali de euforia e de livramento, eu não tive percepção de tudo que estava acontecendo ao meu redor. Mas então a Roberta veio caminhando com o Daniel e eu perguntei para ela: o que foi que ele disse para você, o outro lado? Ela disse: olha, ele disse que nós não deveríamos ter passado por aqui. Tinha um atalho, por que nós não? Tinha um outro lugar, por que nós não fomos pelo outro caminho? Só que o que havia segurado na traseira da moto, a moto deles não passava. O outro ficou esperando do outro lado e eles não passaram por nós, eles voltaram. E eu fiquei pensando, se tinha um outro caminho, e eles mesmos falaram para a gente que nós deveríamos ter ido pelo outro lado, o que é que eles estavam fazendo ali? Se eles fossem pessoas normais, eles não deveriam ter ido por outro caminho, pelo outro caminho que eles estavam. O que é que eles estavam fazendo ali? Se eles voltaram e não prosseguiram, o que é que eles foram fazer ali naquele lugar? Queridos, eu não tenho dúvidas de que foi o anjo do Senhor naquele momento. Quando eu me dei conta disso, eu me arrepiei todinho naquele momento. Eu disse para a Roberta, minha esposa, eu disse: amor, as palavras têm poder. O anjo do Senhor desceu aqui para me salvar, porque eu sou o mensageiro dele, eu sou o pregador do Evangelho, eu estou envolvido nessa obra, e a minha vida não vai ser tirada antes de eu cumprir o meu ministério. Amém? Queridos, o anjo do Senhor vem para nos salvar, para nos arrumar. Ele foi até Elias ali. No meu caso, ele me salvou da morte súbita. No caso de Elias, ele não aceitou a oração de Elias, e ele disse: levanta e come e bebe. A Bíblia diz no verso 7, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levanta-te, pois come e bebe. Comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40, nós vamos até os 45 minutos. Eu peguei
às 10h30. Nós vamos até às 11h15. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu e caminhou até o monte de Deus. 40 noites. Interessante, né? Moisés passou 40 noites e 40 dias no deserto. Jesus, 40 noites e 40 dias no deserto. Aqui Elias também. Depois você encontra os três no Monte da Transfiguração. Os três que vivenciaram a mesma experiência. Aliás, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Certo? Mas no verso 9 diz: ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor teu Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Veja, o que Elias falou? Todo mundo te abandonou, só eu fiquei. Olha o que Elias estava pensando, que ele era um cara, que só ele tinha dependido a honra do Senhor. Viu? E Deus disse: não, Elias, você está enganado. A leitura que se segue, ele disse: não, tem 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Não pense que você é santo, mais santo que outros, de que você é o único, e nem eu. Não, tem 7.000 por aí. Eu tenho visitado algumas famílias que ainda não pertencem, não entraram oficialmente na igreja por meio do batismo, não são adventistas oficialmente. Mas ao conversar com essas pessoas, ao dialogar com eles, são pessoas que não se dobraram a Baal. A gente detecta, a gente que está lendo a Bíblia, acompanhando essas histórias, a gente vê que tem muita gente por aí que não se dobraram os joelhos a Baal, que está esperando este combate, está esperando o anjo do capítulo 18 descer, a glória de Deus iluminar essa terra. Mas o que eu quero voltar aqui é que Elias entrou e estava dentro da caverna, intocado. Alguém quando está com depressão, o que ele vai fazer? Ele quer dormir, ele quer fugir de todo mundo, ele quer esquecer de tudo. Esta pandemia tem colocado alguns dentro das cavernas. Você não pode ficar intocado o tempo todo, não. Você precisa pegar a luz do sol, você precisa respirar ar puro. Saia! Quando o anjo do Senhor chegou, Elias estava em depressão profunda. Depressão profunda. Qual é o remédio para a depressão? Eu descobri, estudando recentemente, que o melhor remédio para a depressão é uma comida fibrosa. A Bíblia diz que o anjo preparou um pão para Elias. O melhor remédio para a depressão é você beber bastante água. O melhor remédio para a depressão é você dormir, você descansa também. O anjo permitiu que ele dormisse. O anjo permitiu que ele dormisse. Aí estão os remédios da natureza: comida saudável, água pura, ar puro, sono. E depois o anjo disse: levanta-te, come, bebe e caminha. E a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias. Caminhada, isso mesmo. Sabe o que eu faço quando eu vejo que eu estou ficando meio triste, que eu estou ficando meio cabisbaixo? Eu coloco um short, um tênis no pé, coloco um fone de ouvido para ouvir algumas músicas, alguns audiolivros, principalmente do Espírito de Profecia e da Bíblia, e fica dando uma volta ali no bairro ali, bairro alto, naquelas quadras, sem camisa, vou pegar a luz do sol, vitamina D. Uma hora e meia eu faço isso. Dizem que tem que ser vento, mas eu me sinto bem quando eu fico uma hora e meia. Sabe, quando eu volto, estou faiscando. As pessoas passam por mim e eles não sabem que ali tem um homem meditando na palavra de Deus, que ali tem um homem ouvindo a palavra de Deus, que ali tem um homem sendo transformado pela palavra de Deus. Eles não sabem o que está passando aqui. E assim a depressão, a tristeza, o desânimo está sendo curado. O anjo disse: levanta e come, caminha. Remédio para a depressão: água pura, comida boa, sono, caminhada, ar puro. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Depois deu a ele uma missão. Diz assim, no finalzinho do verso 19. No capítulo 19, verso 11. Disse-lhe Deus: sai e vai e põe neste monte perante mim. Ali aconteceu um episódio, não vai dar para discutir sobre ele. Eu vou agora direto para o verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria.
a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não se beijou. Eu vou parar aqui neste episódio. O ministério de Elias ainda não estava terminado. Deus deu uma missão para ele ungir ali um profeta, depois um rei. É preciso, Deus ainda tem uma missão para nós. Quando eu saio de cena, Deus coloca outro personagem. Você que saiu de cena, Deus está chamando, volta. Deus tem uma missão para nós. O Evangelho precisa ser pregado. Jesus precisa voltar. A obra de Deus continua. Homens vão e vêm. Profetas vão e vêm. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. Deus quer que nós saiamos por aí. Façamos discípulos. A história de Elias aqui, e Eliseu que começa aqui, Eliseu se torna um discípulo de Elias. Jesus disse: ide fazer discípulos. Paulo fez discípulos. Moisés fez discípulos. Josué foi discípulo de Moisés. Timóteo foi discípulo de Paulo. Jesus fez 12 discípulos. Depois de toda aquela trajetória, toda aquela experiência de Elias, Deus disse: agora você vai fazer alguns discípulos. Deus quer que nós saiamos, principalmente nesse mês de julho, e façamos alguns discípulos por meio da pregação do Evangelho. Deus quer que centenas de pessoas na nossa cidade sejam batizadas, sejam discipuladas para serem profetas, para serem pregadores, para serem homens e mulheres usados por Deus, para que então Jesus possa voltar. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você quer ser este instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser usado por Ele na pregação do Evangelho para fazer discípulos? Você quer ir para o monte com Deus, como foi Elias? Você quer passar por todos os momentos difíceis, como Elias passou, e triunfar sobre o mal e ser usado por Ele, e finalmente ver Jesus voltar? Quer? Eu também quero. Aceita o desafio? Eu já aceitei. E muitos que estão aqui comigo também já aceitaram. Aceita o desafio de ir e fazer discípulo? Você que acha que já fez tudo, Deus está te chamando para você fazer discípulos. Aceita? Então ore comigo. Bondoso Deus e Pai, obrigado, porque nesta manhã podemos aprender um pouco sobre o episódio, a Deus, de Elias. O episódio ali no Monte Carmelo, depois como ele fugiu de Jezabel, depois como ele entrou numa caverna, depois como ele foi alimentado por ti, e como o Senhor ainda pôde usá-lo mesmo depois que ele fraquejou, comissionando a fazer discípulos. Queremos aceitar este desafio nesta manhã. Queremos ser usados por ti como foi Elias. Queremos em breve ver Jesus voltar. Usa-nos, ó Pai, cada um com o seu dom, com o dom que o Senhor deu, cada um no seu ministério, para que o planeta Terra possa ouvir a última mensagem de misericórdia, para que todos os cidadãos deste mundo sejam avisados, assim como foi o povo de Israel. E então o máximo de pessoas possam se converter ao lado de Jesus Cristo, para que o Senhor possa então executar o seu juízo sobre este mundo, sobre este ímpio mundo que não quer se dobrar a ti, assim como o Senhor executou o mesmo juízo sobre os profetas de Baal naquele dia. Mas que aqueles que aceitarem Jesus possam terem a alegria de passar desta vida para outra sem ver a morte, como no capítulo 2 de 2 Reis, Elias passou, foi trasladado. É o que eu te peço nesta manhã e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã às 19h40 aqui neste mesmo lugar. Amanhã às 19h40 você é o nosso convidado. Amém? Até lá.